A crença da humanidade em uma idade de ouro em tempos pré-históricos não é baseada em lembranças concretas, já que isso aconteceu há muito tempo e o homem era muito primitivo para deixar registros precisos. Se, no entanto, os seres humanos ainda possuem um senso subconsciente de que viveram em um período de tranquilidade e felicidade na época das origens, é simplesmente porque eles não conheciam nada melhor. Isso se deve em grande parte aos contos que foram contados à humanidade pelos Nefilim, em vez dos próprios homens primitivos. A única história completa dos eventos que ocorreram após a chegada do homem ao lar dos deuses na Mesopotâmia é a história bíblica de Adão e Eva no Jardim do Éden. No Éden, no leste, o Senhor Deus plantou um jardim e ali colocou o homem que havia criado. E o Senhor Deus fez brotar do solo todas as árvores que são agradáveis aos olhos e boas para alimento. No meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus deu esta ordem ao homem: você pode comer de todas as árvores do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia em que dela comer, certamente morrerá. Apesar de terem acesso a 2 frutos essenciais, os habitantes da terra foram proibidos de tocar apenas no fruto da árvore da sabedoria. Nesse momento, a divindade parecia não se preocupar com a possibilidade de o homem tentar alcançar o fruto da vida. No entanto, o homem não conseguiu seguir sequer essa única proibição e, como resultado, ocorreu uma tragédia. A paisagem paradisíaca rapidamente se transformou em dramáticos eventos, que os estudiosos bíblicos e teólogos chamam de queda do homem. É uma história de ordens divinas desobedecidas, mentiras divinas, uma serpente astuta, que, no entanto, fala a verdade, punição e exílio. Aparecendo do nada, a serpente desafiou as advertências solenes de Deus. E a serpente disse à mulher: será que Deus realmente disse que vocês não podem comer nenhuma árvore do pomar? A mulher respondeu à serpente: podemos comer dos frutos das árvores do pomar, apenas não podemos comer o fruto da árvore que está no meio do pomar. Deus disse que não podemos nem mesmo tocar nela, senão morreremos. A serpente disse à mulher: com certeza vocês não vão morrer, é que Deus sabe que, no dia em que vocês comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era boa para comer e que era agradável aos olhos, e que a árvore era desejável para se tornarem sábios, então ela pegou o fruto e comeu, e deu ao seu companheiro, que também comeu. Então os olhos dos 2 foram abertos, e eles perceberam que estavam nus. Eles costuraram folhas de figueira juntas e fizeram tangas para si mesmos. Ao ler e reler a concisa e precisa história, não podemos deixar de nos perguntar qual é a razão de todo o conflito. Os 2 terráqueos foram proibidos, sob pena de morte, de tocar no fruto da sabedoria, mas foram persuadidos a comê-lo, tornando-se conhecedores como a divindade. No entanto, tudo o que aconteceu foi uma repentina consciência de sua nudez. De fato, a nudez foi o aspecto central de todo o incidente. O conto bíblico de Adão e Eva no Jardim do Éden começa com a afirmação: e ambos estavam nus, Adão e sua companheira, e não se envergonhavam. Devemos perceber que eles estavam em um estágio inferior do desenvolvimento humano em relação aos humanos completamente desenvolvidos. Não só estavam nus, mas também não tinham consciência das implicações dessa nudez. Uma análise posterior da história sugere que o tema é a descoberta pelo homem de algum tipo de proeza sexual. A sabedoria retida não era uma informação científica, mas algo relacionado ao sexo masculino e feminino, porque assim que adquiriram a sabedoria, logo perceberam que estavam nus e cobriram seus órgãos sexuais. A continuação da narrativa bíblica confirma a relação entre a nudez e a falta de conhecimento, pois a divindade não demorou a conectá-las. Eles ouviram o som da divindade Javé, passeando no pomar à brisa do dia, e Adão e sua companheira se esconderam da divindade Javé entre as árvores do pomar. E a divindade Javé chamou Adão e perguntou: onde estás? E ele respondeu: eu te ouvi no pomar e tive medo porque estou nu e me escondi. E ele perguntou: quem te disse que estás nu? Comeste da árvore, da qual te ordenei que não comesses. Ao admitir a verdade, o trabalhador primitivo culpou sua companheira feminina, que, por sua vez, jogou a culpa na serpente. Deus ficou furioso e lançou feitiços contra a serpente e os 2 terráqueos. Surpreendentemente, a deidade Javé fez para Adão e sua mulher vestes de peles, e vestiu-os.
Não podemos interpretar que o propósito do incidente, que resultou na expulsão dos terráqueos do Jardim do Éden, era simplesmente explicar como o homem começou a usar roupas. O uso de roupas foi apenas uma manifestação externa da nova sabedoria. A aquisição dessa sabedoria e as tentativas da divindade de privá-la da humanidade são os temas centrais dos acontecimentos. Embora não haja uma contraparte mesopotâmica para o conto bíblico, é bastante claro que o conto, assim como todo o material bíblico relacionado à criação e à pré-história do homem, é de origem suméria. Temos o local domicílio dos deuses na Mesopotâmia. Temos o intrigante jogo de palavras com o nome de Eva, ela da vida, ela da costela. E temos duas árvores vitais, a árvore da sabedoria e a árvore da vida, que são semelhantes às árvores presentes na residência de Anu. Mesmo as palavras divinas apontam para sua origem suméria, pois somente a divindade hebraica recorreu novamente ao plural, dirigindo-se aos seus colegas divinos imaginados não na Bíblia, mas nos textos sumérios. Então, a divindade Javé disse: olhem, Adão tornou-se um de nós, conhecendo o bem e o mal. Agora, ele não poderia estender a mão e comer da árvore da vida, e viver para sempre? E a divindade Javé expulsou Adão do Jardim do Éden. Segundo várias representações sumérias antigas, houve um tempo em que o homem, ainda um ser primitivo, servia aos deuses completamente nu. Ele trabalhava e oferecia alimentos e bebidas sem roupas, como um animal domesticado. Isso sugere que o homem não era muito diferente dos animais aos olhos dos deuses. A falta de sabedoria do homem primitivo poderia ter significado que ele tinha relações sexuais com animais, como se comportava como um deles. Algumas imagens antigas sugerem que isso realmente acontecia. Os textos sumérios, como a epopeia de Gilgamesh, mostram que havia uma distinção entre o homem selvagem e o homem civilizado. Quando o povo de Uruk quis civilizar o selvagem Enkidu, eles enviaram uma prostituta para se encontrar com ele e ensiná-lo sobre as relações sexuais humanas. Eles acreditavam que isso o ajudaria a se tornar mais humano e integrado na sociedade. Segundo o texto, o momento decisivo no processo de civilização de Enkidu foi quando ele foi rejeitado pelos animais com os quais convivia. Para que Enkidu se tornasse humano, era necessário que ele abandonasse a sodomia. Então, o povo de Uruk enviou uma jovem para seduzi-lo e domesticá-lo, e depois de 6 dias e 7 noites, Enkidu se tornou humano. Sua mudança foi tão profunda que os animais com quem convivia o evitaram. Mas essa mudança não foi vista como algo negativo, pelo contrário, o texto sugere que agora Enkidu tinha uma visão mais ampla e estava se transformando em um deus. O relato é explícito e indica que as relações físicas humanas foram cruciais para a mudança em Enkidu. A antiga descrição pictórica que mostrava o homem servindo os deuses como um animal parece ter sido substituída pela ideia de que a sexualidade humana o elevava ao status divino. Os termos usados nesse texto mesopotâmico são muito semelhantes aos do conto bíblico de Adão e Eva. Ao comerem do fruto da árvore da sabedoria, conforme predito pela serpente, eles se tornaram como deuses, conhecendo o bem e o mal em assuntos sexuais. Se isso significava apenas que o homem percebeu que ter relações sexuais com animais era impróprio ou maléfico, por que Adão e Eva foram punidos por abandonarem a sodomia? O Antigo Testamento condena a sodomia em diversas passagens, então é inimaginável que aprender uma virtude pudesse causar a ira divina. A sabedoria que o homem obteve indo contra os desejos divinos, ou de uma das divindades, deve ter sido de uma natureza mais profunda. Era algo bom para o homem, mas que os criadores não queriam que ele tivesse. Precisamos ler atentamente entre as linhas da maldição lançada sobre Eva para entender o significado do evento. E Deus disse para a mulher: eu aumentarei grandemente sua dor no parto, com dor você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E Adão chamou sua mulher de Eva, porque ela seria a mãe de todos os seres vivos. Este é um evento significativo que é relatado na Bíblia. Adão e Eva não tinham descendência enquanto não possuíam a sabedoria. Mas quando Eva adquiriu essa sabedoria, ela também ganhou a capacidade de engravidar e dar à luz crianças, mesmo com a dor que isso trazia. Só depois disso que Adão conheceu Eva como mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim. Ao longo do Antigo Testamento, o verbo conhecer é usado para indicar relações sexuais, geralmente entre um homem e sua esposa com o objetivo de ter filhos.
A história de Adão e Eva no Jardim do Éden representa um importante passo no desenvolvimento humano, a aquisição da capacidade de procriar. Não é surpreendente que os primeiros seres humanos, representantes do Homo sapiens, fossem inicialmente incapazes de reproduzir. Não importa qual método os Nefilim tenham usado para introduzir algum material genético nos hominídeos escolhidos, o novo ser resultante era um híbrido, um cruzamento entre duas espécies diferentes, possivelmente relacionadas. Como as mulas, esses mamíferos híbridos são estéreis. Embora seja possível produzir quantas mulas desejarmos por meio da inseminação artificial e de técnicas mais avançadas de engenharia biológica, nenhuma mula pode se reproduzir ou dar à luz outras mulas. Será que os Nefilim estavam apenas produzindo mulas humanas para satisfazer suas necessidades? Uma cena encontrada em uma gravação de rocha nas montanhas do sul do Elau aumenta nossa curiosidade. A cena retrata uma deidade segurando um frasco de laboratório do qual correm líquidos, provavelmente em Ki. Ao lado dele, está sentada uma grande deusa em uma pose que indica cooperação, e não esposa, que deve ser Ninti, a deusa mãe ou deusa do nascimento. Os dois são acompanhados por deuses inferiores que se assemelham às deusas do nascimento dos contos e da criação. Várias filas de seres humanos olham para esses criadores do homem, cuja característica notável é a semelhança física entre si, como se fossem produtos do mesmo molde. O conto sumério dos machos e fêmeas imperfeitos, que foram inicialmente dados à luz por Enki e pela deusa mãe, é novamente lembrado. Estes seres eram assexuados ou sexualmente incompletos. Este texto parece retratar a primeira fase da existência do homem híbrido, um ser à imagem e semelhança dos deuses, mas sem capacidade reprodutiva por falta de sabedoria. Depois de Enki ter criado o modelo perfeito, Adapa Adão, os textos sumérios descrevem técnicas de produção em massa. Basicamente, óvulos geneticamente modificados eram inseridos em uma linha de montagem de deusas do nascimento com a previsão de que metade dessas deusas produziria machos e a outra metade, fêmeas. Isso não só revela como o homem híbrido foi fabricado, mas também implica que ele não podia se reproduzir sozinho. Recentemente descobriu-se que a impotência dos híbridos em procriar se deve a uma deficiência nas células reprodutoras. Enquanto todas as células contêm apenas um conjunto de cromossomos hereditários, os homens e outros mamíferos são capazes de procriar porque suas células sexuais, esperma masculino e óvulo feminino, contêm dois conjuntos. Mas esse padrão único não é encontrado nos seres híbridos. Atualmente, a engenharia genética está tentando fornecer aos híbridos esse conjunto duplo de cromossomos em suas células reprodutoras, tornando-os sexualmente normais. Será que isso foi o que o Deus cujo epíteto era a serpente trouxe para a humanidade? A serpente bíblica não era, certamente, uma cobra literal, pois podia conversar com Eva, conhecia a verdade sobre o assunto da sabedoria e tinha uma posição hierárquica tão alta que poderia apresentar a divindade como mentirosa sem hesitar. Vale lembrar que, nas antigas tradições, a divindade principal lutou contra um adversário em forma de serpente, uma história que tem raízes indubitáveis nos deuses sumérios. O conto bíblico da criação de Adão e Eva tem muitos elementos que remetem à mitologia suméria, incluindo a menção a outras divindades. O Adão tornou-se como um de nós. É possível que a divindade e a serpente, antagonistas na história bíblica, tenham sido representações de Enlil e Enki, respectivamente. A animosidade entre eles teria começado quando Enlil assumiu o comando da terra, apesar de Enki ser o verdadeiro pioneiro. Enquanto Enlil ficava confortavelmente em seu centro de comando em Nippur, Enki era enviado para gerenciar as operações de mineração no mundo inferior. A revolta dos Anunnaki foi liderada por Enki, que propôs e realizou a criação dos primeiros trabalhadores primitivos. Enlil teve que usar a força para conseguir algumas dessas maravilhosas criaturas. De acordo com os textos sumérios, Enki geralmente aparece como o protetor da humanidade e Enlil como seu disciplinador severo ou até mesmo antagonista. Os papéis de uma divindade que deseja manter os novos humanos sexualmente reprimidos e de outra divindade que deseja e é capaz de conceder ao homem o fruto da sabedoria se encaixam perfeitamente em Enlil e Enki, respectivamente. Os jogos de palavras em sumério e em bíblico nos ajudam novamente. A palavra bíblica para serpente é Naxas, que significa literalmente cobra. No entanto, essa palavra tem raízes em NHSH, que significa descobrir, decifrar.
Portanto, Nachas também pode significar aquele que pode decifrar, aquele que descobre coisas, um epíteto apropriado para Enki, o cientista-chefe e o deus da sabedoria dos Nefilim. Fazendo uma comparação entre a história mesopotâmica de Adapa, que obteve sabedoria, mas não alcançou a vida eterna, e a história de Adão, S. Langdon, mitologia semítica, encontrou uma descrição desenterrada na Mesopotâmia que sugere fortemente a história bíblica, uma serpente enroscada em uma árvore, apontando para seu fruto. Os símbolos celestes são importantes. Lá em cima está o planeta da travessia, que representa Nu, próximo da serpente está o crescente lunar, representando Enki. O que é muito relevante para nossas descobertas é o fato de que, nos textos mesopotâmicos, o Deus que finalmente deu sabedoria a Adapa foi Enki. Ele deu-lhe uma ampla compreensão. Ele deu-lhe sensatez. Ele deu-lhe sabedoria, mas a vida eterna ele não lhe deu. Uma antiga gravação em um selo cilíndrico encontrado em Mari pode muito bem ser uma ilustração da versão mesopotâmica da história do Gênesis. O que é fé? O que realmente é a fé? É confiar em algo, ter esperança no melhor. Acreditar em algo maior do que você. Significa tentar de novo, encarar o futuro, ter... Nela, podemos ver um grande Deus sentado em um terreno alto, elevando-se acima de ondas de água, que claramente representam Enki. De cada lado deste trono, há serpentes jorrando água. Ao redor desta figura central, há 3 deuses que se parecem com árvores. À direita, o Deus segura um recipiente onde possivelmente está o fruto da vida. À esquerda, a árvore da sabedoria é representada pelos ramos com extremidades em forma de vagina, oferecendo ramos frutíferos. Ela é uma dádiva dos deuses da procriação. Além disso, há outro grande deus ao lado, sugerimos que seja Enlil. Sua raiva contra Enki é claramente visível. Não podemos saber o que causou o conflito no Jardim do Éden, mas o fato é que Enki aperfeiçoou o trabalhador primitivo e criou o Homo sapiens, que pôde produzir sua própria descendência. Depois que a humanidade adquiriu a sabedoria, a Bíblia deixa de se referir a ela como Adão e passa a se referir a um homem específico, o primeiro patriarca da linha de pessoas com quem a Bíblia se preocuparia. No entanto, esse amadurecimento da humanidade também marcou uma cisma entre Deus e o homem. A separação dos caminhos, onde o homem não é mais um servo mudo dos deuses, mas uma pessoa agindo por si mesma, é descrita no livro do Gênesis não como uma decisão tomada pelo próprio homem, mas como um castigo imposto pela divindade para que o homem não adquira também a capacidade de escapar da mortalidade. Ele é expulso do Jardim do Éden. De acordo com essas fontes, a existência independente do homem começou não no sul da Mesopotâmia, onde os Nefilim estabeleceram suas cidades e pomares, mas a leste, nas montanhas Zagros. Ele retirou Adão e o fez residir a leste do Jardim do Éden. Mais uma vez, então, a informação bíblica confirma as descobertas científicas. A cultura humana começou nas regiões montanhosas que fazem fronteira com a planície mesopotâmica. É uma pena que a narrativa bíblica seja tão breve, uma vez que estamos falando da primeira vida civilizada do homem na Terra. Depois de ser expulso da morada dos deuses, condenado a uma vida mortal, mas com a capacidade de procriar, o homem continuou fazendo exatamente isso. O primeiro Adão, com quem a Bíblia se preocupa em relação às suas gerações, se uniu com sua esposa Eva e dela nasceu um filho chamado Caim, que se tornou agricultor. Então, Eva deu à luz Abel, que se tornou pastor. Por razões não muito claras, a Bíblia diz que Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Com medo de ser morto, Deus deu a Caim um sinal de proteção e ordenou que ele se mudasse mais para o leste. No início, Caim levou uma vida nômade, mas eventualmente se estabeleceu na terra da fuga, a leste do Éden. Lá ele teve um filho chamado Enoque, dedicação, que construiu uma cidade e deu-lhe o nome de seu filho. Enoque, por sua vez, teve filhos, netos e bisnetos. Na 6ª geração após Caim, nasceu Lameque. A Bíblia atribui a seus 3 filhos o desenvolvimento da civilização. Jabal foi o pai daqueles que vivem em tendas e possuem gado, Jubal foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta, Tubal-Caim foi o primeiro ferreiro. Lameque, sucessor de Caim, também se envolveu em assassinatos, desta vez de um homem e uma criança. Parece que as vítimas não eram simples estranhos, uma vez que a história é detalhada no livro de Gênesis e é vista como um momento decisivo na linhagem de Adão.
Lameque confessou o duplo crime às suas duas esposas, que eram mães de seus 3 filhos, e declarou-se Caim foi vingado 7 vezes, então Lameque o será 70 vezes 7. Esta afirmação, pouco compreendida pelos estudiosos, deve estar relacionada com o problema da sucessão. Lameque confessou às suas esposas que a esperança de que a maldição sobre Caim pudesse ser redimida na 7ª geração, a geração de seus filhos, não se concretizou. Agora, uma nova maldição, muito mais longa, foi imposta à casa de Lameque. Os versículos seguintes confirmam que este acontecimento se relacionava com a linha de sucessão e informam sobre o estabelecimento imediato de uma nova linhagem pura. E Adão conheceu de novo sua mulher e ela deu à luz um filho e chamou-lhe Sete e Alicerce, porque a divindade criou para mim outra semente em lugar de Abel, a quem Caim matou. A partir deste ponto, a história do Antigo Testamento deixa de se concentrar na linhagem manchada de Caim e Lameque. Em vez disso, a narrativa se concentra na linhagem de Adão, através de seu filho Sete e do primeiro filho dele, Enos, que em hebraico significa ser humano. Foi nessa época que começaram a invocar o nome de Deus, como nos conta o livro de Gênesis. Essa afirmação enigmática confundiu muitos estudiosos bíblicos e teólogos ao longo dos anos. O capítulo seguinte fornece a genealogia de Adão através de Sete e Enos, que se estende por 10 gerações, terminando com Noé, o herói do dilúvio. Os textos sumérios, que descrevem os remotos estágios em que os deuses estavam sozinhos na Suméria, descrevem com igual precisão a vida dos humanos na Suméria em uma época posterior, mas que antecedeu o dilúvio. A história original do dilúvio, contada pelos sumérios, menciona um homem chamado Homem de Churupa, que desempenha o mesmo papel que Noé na história bíblica. Em algum momento da história, os seres humanos foram expulsos do Éden, mas mais tarde receberam permissão para voltar à Mesopotâmia para viver ao lado dos deuses, adorá-los e servir-lhes. Os dias de Enos são considerados como o período em que os deuses permitiram esse retorno. O livro do Gênesis dá poucas informações sobre os patriarcas que sucederam a Enos, exceto seus nomes, mas o significado de cada nome pode sugerir os eventos que ocorreram durante suas vidas. A história bíblica nos conta sobre os patriarcas que vieram depois de Enos, o filho de Sete. Cainã foi o próximo na linhagem pura, cujo nome pode significar ferreiro. Depois dele, veio Malalel, cujo nome quer dizer orador de Deus. Jered veio a seguir, cujo nome significa ele que descendeu. Seu filho foi Enoque, que significa o consagrado, que foi levado aos céus pela divindade aos 365 anos de idade. Porém, 300 anos antes, quando tinha 65 anos, Enoque teve um filho chamado Matusalém, cujo nome é interpretado por alguns estudiosos como o homem do míssil. Lameque, cujo nome significa ele que foi humilhado, era filho de Matusalém e teve um filho chamado Noé, cujo nome significa descanso. Lameque disse que Noé traria conforto ao povo, que sofria com o trabalho árduo em uma terra amaldiçoada pela divindade. A humanidade estava passando por grandes dificuldades na época do nascimento de Noé. A terra amaldiçoada não estava sustentando as pessoas, e o trabalho árduo não levava a lugar nenhum. Era o cenário perfeito para o evento que mudaria o curso da história da humanidade, o dilúvio. A divindade viu que a perversidade dos homens era grande na terra e decidiu eliminá-los da face da terra. Essas acusações foram usadas como justificativa para a decisão drástica de eliminar toda a carne. No entanto, as acusações não são específicas e estudiosos e teólogos não conseguem encontrar uma resposta satisfatória para os pecados ou violações que desagradaram tanto a divindade. O uso repetitivo da palavra carne, tanto nas acusações quanto nas proclamações de julgamento, sugere que as corrupções e violações estavam relacionadas à sexualidade. A divindade estava preocupada com os pensamentos perversos do homem. Parecia que, desde que descobriu o sexo, o homem se tornou obcecado por ele. No entanto, é difícil aceitar que a divindade tenha decidido varrer a humanidade da face da terra simplesmente porque os homens faziam amor com suas mulheres. Os textos mesopotâmicos falam livremente e eloquentemente sobre sexo e amor entre os deuses e suas consortes, sobre amores ilícitos entre uma donzela e seu amante, sobre amor violento, entre outros. Há muitos textos que descrevem atos amorosos e relações físicas entre os deuses, com suas consortes oficiais ou com concubinas não oficiais, com suas irmãs e filhas e até netas. Por isso, é difícil entender por que os deuses poderiam se voltar contra a humanidade por se comportar como eles próprios o faziam.
A verdadeira razão da divindade não era apenas preocupação com a moralidade humana. A repugnância avassaladora era causada pela degradação propagada dos próprios deuses. Visto sob essa perspectiva, fica claro o significado dos versículos desconcertantes do capítulo 6 de Gênesis. E aconteceu que, quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Esses versículos mostram que foi nesse momento, quando os filhos dos deuses começaram a ter relações sexuais com a descendência dos humanos, que a divindade disse: chega! Durante milhares de anos, uma afirmação enigmática pairou sobre nossas mentes. Mas agora, com as nossas descobertas acerca da manipulação genética na criação do homem, podemos finalmente decifrá-la. Os versículos que mencionam o espírito dos deuses e a humanidade deteriorada revelam uma mensagem importante para os cientistas de hoje. A perfeição genética da humanidade, que era o espírito dos deuses, começou a se desgastar. Os seres humanos se perderam, tornando-se novamente apenas carne, mais próximos de seus antepassados animais simiescos. É fácil entender agora a importância que o Antigo Testamento dá à distinção entre Noé, o homem íntegro, puro em suas genealogias, e o resto da humanidade corrompida. Os deuses, ao se casarem com homens e mulheres de pureza genética decrescente, também se sujeitaram à deterioração. Ao enfatizar que apenas Noé era geneticamente puro, a história bíblica justifica a decisão da divindade de eliminar toda a vida da face da terra. A divindade decidiu salvar Noé, seus descendentes e todos os animais limpos e outras feras e aves para manter vivas sobre a face de toda a terra. O plano divino para anular seu objetivo inicial era avisar Noé sobre a catástrofe que se aproximava e orientá-lo a construir uma arca que pudesse flutuar na água, levando pessoas e animais que deveriam ser salvos. Noé recebeu a notícia apenas 7 dias antes do início da catástrofe, mas conseguiu construir e impermeabilizar a arca, juntar todos os seres vivos, sua família e ainda abastecer a arca com suprimentos a tempo. E aconteceu que, após os 7 dias, as águas do dilúvio cobriram a terra. Todas as nascentes do grande abismo jorraram e os diques do céu foram abertos. O dilúvio durou 40 dias e as águas cobriram a arca, elevando-a acima da terra. As águas aumentaram ainda mais e cobriram todas as altas montanhas. Toda a carne, incluindo seres humanos, gado, animais rastejantes e aves dos céus, foi destruída, exceto Noé e aqueles que estavam com ele na arca. As águas permaneceram sobre a terra por 150 dias até que a divindade fez com que um vento passasse sobre a terra, acalmando as águas e represando as nascentes do abismo e os diques do céu. As águas começaram a recuar e, após 150 dias, a arca finalmente descansou nos montes de Ararat. De acordo com a versão bíblica, o dilúvio começou quando Noé tinha 600 anos, no segundo mês, no 17º dia do mês. A arca permaneceu nos montes de Ararat por 5 meses até que, no 7º mês, no 17º dia do mês, as águas recuaram o suficiente para que a arca descansasse nos picos de Ararat. Então, as águas continuaram a diminuir até que, no 11º dia do 10º mês, os picos das montanhas puderam ser vistos. Noé esperou mais 40 dias e enviou um corvo e uma pomba para ver se as águas haviam diminuído. Na terceira tentativa, a pomba voltou segurando no bico uma folha de oliveira, indicando que as águas haviam recuado o suficiente para permitir que se vissem as copas das árvores. Pouco depois, Noé soltou de novo a pomba, mas ela não retornou. O dilúvio havia terminado. Noé retirou a coberta da arca e viu que a superfície da terra estava seca. Ao segundo mês, no 27º dia do mês, a terra secou. Noé estava com 601 anos e a provação durou 1 ano e 10 dias. Depois, Noé e todos que estavam com ele na arca saíram. Ele construiu um altar e ofereceu sacrifícios de fogo à divindade. A divindade sentiu o agradável perfume e decidiu não amaldiçoar mais a terra seca por causa dos humanos, porque o desejo de seus corações é mau desde a juventude. O final feliz da história do dilúvio é cheio de contradições. A deidade acusa a humanidade de várias abominações e decide acabar com toda a carne, o que parece justificado.
Mas depois, em apenas 7 dias, a mesma deidade muda de ideia e salva a semente da humanidade. Depois de tudo, a deidade é seduzida pelo cheiro da carne assada e esquece sua decisão original de acabar com a humanidade. Então, a culpa dos maus desejos do homem é colocada em sua juventude. No entanto, essas dúvidas sobre a veracidade da história desaparecem quando entendemos que a narrativa bíblica é uma versão editada do relato original sumério. A Bíblia cristã unificou vários deuses em uma única divindade, mas isso não acontecia nas mitologias originais. Até as descobertas arqueológicas na Mesopotâmia e a decifração da literatura acádia e suméria, a história bíblica do dilúvio era a única versão disponível. A descoberta da epopeia da criação acádia colocou o conto do dilúvio do Gênesis em mais antiga e venerável companhia, e a posterior descoberta de textos e fragmentos mais antigos do original sumério ressaltou ainda mais sua antiguidade. Na história do dilúvio da Mesopotâmia, o herói era Ziusudra em sumério, Utnapishtim em acádio. Depois do dilúvio, ele foi levado para viver feliz para sempre no domicílio celestial. Quando Gilgamesh, em busca da imortalidade, finalmente chegou ao local, procurou o conselho de Utnapishtim sobre o tema da vida e da morte. Utnapishtim revelou a Gilgamesh e à humanidade pós-diluviana o segredo de sua sobrevivência, um assunto oculto, um segredo dos deuses, a verdadeira história do grande dilúvio. O segredo revelado por Utnapishtim era que antes da fúria do dilúvio, os deuses reuniram-se em conselho e votaram pela destruição da humanidade. Renove seu estilo no Mercado Livre. Roupas e calçados com até 70% off. Compre no app. Os deuses reuniram-se em conselho e votaram pela destruição da humanidade. O voto e a decisão foram mantidos em segredo. Mas Enki procurou Utnapishtim, o governante de Shuruppak, para informá-lo da calamidade que se aproximava. Enki falou com Utnapishtim de forma clandestina, por detrás de um painel de juncos. A princípio, suas revelações eram secretas, mas depois seu aviso e conselho foram proferidos claramente. Homem de Shuruppak, filho de Ubatutu, desfaz em pedaços a casa, constrói um barco. Desiste das riquezas, procura a vida. Abandona os haveres, mantém viva a alma. A bordo do barco tu levarás a semente de todas as coisas vivas, o barco que tu construíres, suas dimensões serão sob medida. A história do dilúvio mesopotâmico tem claros paralelos com a história bíblica. Um grande dilúvio se aproxima e um homem é avisado com antecedência para salvar a si mesmo e a semente de todas as coisas vivas em um barco especialmente construído. Mas a versão babilônica é mais plausível, pois a decisão de destruir a humanidade e o esforço para salvar não são atos contraditórios da mesma divindade, mas sim atos de diferentes deuses. Além disso, o aviso e a salvação da semente do homem é o ato corajoso de um Deus chamado Enki, agindo em segredo e contra a decisão conjunta dos outros grandes deuses. Mas por que Enki se arriscou desafiando os outros deuses? Será que ele estava preocupado apenas com a preservação de suas maravilhosas obras de arte, ou agiu contra a crescente rivalidade e hostilidades entre ele e seu irmão Enlil? Essa tensão entre os dois irmãos é claramente revelada na história do dilúvio. Quando Utnapishtim perguntou a Enki como ele poderia explicar aos outros cidadãos de Shuruppak a construção de um navio tão estranho e o abandono de todas as riquezas, Enki aconselhou a dizer que Enlil o estava hostilizando, impedindo-o de residir em sua cidade ou colocar o pé no território de Enlil. Então, Enki desceu ao Apsu para residir com seu senhor Ea. A história do dilúvio na Babilônia tem semelhanças com a versão bíblica, mas apresenta diferenças significativas. Utnapishtim, seguidor do deus Enki, foi avisado sobre o dilúvio e construiu um barco para salvar a si mesmo e as sementes de todas as coisas vivas. No entanto, em vez de ser um ato de um único Deus, a decisão de destruir e salvar foi tomada por diferentes divindades. Enki agiu secretamente contra a decisão dos outros grandes deuses para salvar a humanidade. Enquanto construía o barco, Utnapishtim explicou aos residentes de sua cidade que ele não poderia mais ficar lá porque Enlil, irmão de Enki, o estava hostilizando. Ele disse que estava indo para o mundo inferior para morar com Enki e que, se Enlil o visse partir, a terra seria novamente fértil. A cidade concordou com a explicação e até ajudou na construção da arca. Depois de muitos dias de trabalho, o barco ficou pronto e Utnapishtim colocou a família e todos os tipos de criaturas vivas a bordo, incluindo animais selvagens. Curiosamente, Utnapishtim também conseguiu colocar todos os artífices que o ajudaram na construção do barco.
Assim como na história bíblica, o barco flutuou durante a inundação e salvou a humanidade. De acordo com Enki, Utnapishtim deveria subir a bordo da arca somente quando Shamash, responsável pelos foguetes faiscantes, enviasse um sinal específico, uma chuva de erupções seguida por um estremecimento ao crepúsculo. E foi exatamente isso que aconteceu. Utnapishtim entrou na arca, fechou todas as entradas e entregou a estrutura e seu conteúdo para Puzura-Morri, o barqueiro. Logo em seguida, a tempestade começou. Um trovão ensurdecedor e uma nuvem negra surgiram no horizonte. A tempestade destruiu construções e moles, e os diques acabaram cedendo. A escuridão tomou conta e a terra se transformou em uma enorme bagunça. Durante 6 dias e noites, a tempestade assolou a região, com ventos fortes e ondas gigantes que submergiram as montanhas e surpreenderam a todos como uma batalha. Mas no 7º dia, a tempestade finalmente amainou como um exército que encerra a luta. O mar se acalmou e a inundação parou. Utnapishtim então olhou para o tempo e viu que a tranquilidade havia retornado. Toda a humanidade sobrevivente regressou para a argila, com a promessa de que nunca mais passariam por tamanha destruição. A vontade de Enlil e dos demais deuses foi cumprida, mas eles não sabiam que o plano de Enki também funcionou. Em meio à tempestade, havia um barco com homens, mulheres, crianças e animais vivos. Quando a tempestade acabou, Utnapishtim abriu uma escotilha e a luz caiu em seu rosto. Ele viu que a paisagem era plana como um telhado. Ele sentou-se profundamente e chorou, lágrimas rolaram pelo seu rosto. Utnapishtim olhou ao redor em busca de uma costa, mas não encontrou. Então, uma região montanhosa emergiu e o barco parou no Monte da Salvação. O Monte Nizir segurou o barco e não o deixou se mover. Utnapishtim passou 6 dias vigiando sua arca presa nos picos do Monte da Salvação, assim como Noé fez na história bíblica da Arca de Noé. Ele então enviou uma pomba, mas ela retornou, seguida de uma andorinha. Por fim, ele soltou um corvo que encontrou um local de repouso. Utnapishtim, então, libertou todos os animais e construiu um altar para oferecer um sacrifício. No entanto, a diferença entre as crenças de uma única e várias divindades se mostrou novamente. Quando Noé ofereceu seu sacrifício, Javé sentiu o perfume agradável, mas quando Utnapishtim ofereceu um sacrifício, os deuses sentiram o aroma e se juntaram como moscas em volta do sacrifício. Na história do Gênesis, foi Javé quem fez uma promessa de nunca mais destruir a humanidade novamente. Na história babilônica, foi a grande deusa quem fez a promessa: eu não esquecerei. Vou me lembrar desses dias para sempre. No entanto, esse não era o problema imediato. Quando Enlil finalmente apareceu, ele não estava preocupado com comida. Ele queria saber se alguém tinha sobrevivido. Algum ser vivo escapou? Nenhum homem poderia ter sobrevivido à destruição. Seu filho e herdeiro, Ninurta, apontou imediatamente um dedo suspeitoso para Enki. Quem além de Ea pode arquitetar planos? Só Ea é o único que sabe de todos os assuntos. Longe de se esquivar da acusação, Enki fez um dos discursos mais eloquentes já ouvidos. Ele elogiou a sabedoria de Enlil e sugeriu que Enlil não podia ser irracional, ele era um realista. Enki misturou negação com confissão. Não fui eu quem revelou o segredo dos deuses, disse ele. Eu apenas permiti que um homem excepcionalmente sábio, descobrisse o segredo por si mesmo. Se esse terráqueo é tão sábio, sugeriu Enki a Enlil, devemos valorizar suas habilidades. Então, agora, vamos tomar uma decisão em relação a ele. Na epopeia de Gilgamesh, Utnapishtim conta a Gilgamesh o segredo dos deuses. Ele então revela o que aconteceu no final do dilúvio. Enki argumentou com Enlil que o sobrevivente merecia ser poupado e, por fim, Enlil concordou. Ele foi até a arca e abençoou Utnapishtim e sua esposa, tornando-os deuses. E foi concedida a ele a vida eterna. Ele concluiu sua história para Gilgamesh, contando que Anu e Enlil elevaram a vida eterna como um deus. Mas o que aconteceu com a humanidade após o dilúvio? A história bíblica termina com a bênção divina para que a humanidade seja fecunda e se multiplique. As versões bíblicas do dilúvio também terminam com referências à procriação humana.
Os textos danificados falam sobre a criação de categorias humanas, que haja uma terceira categoria entre os homens, que haja entre os humanos mulheres que concebem e mulheres que não concebem. Novas diretrizes para as relações físicas foram claramente estabelecidas regras para a raça humana, que os homens, as virgens, que as donzelas, que os mancebos, as virgens. Quando o leito está feito, que a esposa e seu marido se deitem juntos. Enlil foi derrotado em sua estratégia. A humanidade foi salva e autorizada a procriar. Os deuses abriram a terra para o gênero humano. Após analisar as diferentes versões da história do dilúvio presente em diversas culturas e religiões, é possível perceber a importância que essa narrativa possui na história da humanidade. Apesar das diferenças entre os relatos, todos eles apresentam a ideia de uma grande catástrofe que destrói a humanidade e a necessidade de recomeço. Além disso, a história do dilúvio também apresenta reflexões sobre o papel dos deuses e a relação entre a humanidade e a divindade. Em algumas versões, os deuses são apresentados como seres vingativos e cruéis, enquanto em outras são misericordiosos e compassivos. De qualquer forma, é interessante notar como a história do dilúvio ainda desperta curiosidade e fascínio nos dias de hoje, sendo tema de estudos acadêmicos, obras literárias e cinematográficas. É uma narrativa que continua a nos fazer refletir sobre a natureza humana e a relação entre os homens e os deuses.